e se não for agora, certamente vai ser o ano que vem. You know, not getting promoted is not the end of Vasco. It just means we need to wait another year to find a way to get promoted. E com essas falas que parecem até terem sido combinadas, você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, sextou e estamos aqui juntos mais uma vez para falarmos de Vasco. E aquilo, né? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Convido você a assistir os vídeos e também as lives. E gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ser um colaborador do canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aqui embaixo, seja membro, dá uma olhada nos planos. E você que for membro e que se tornar membro, tem a opção de ir na aba Comunidade e clicar e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Você também pode nos colaborar através de um Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. Também tem o QR Code aqui do lado, para você só apontar a sua câmera e também nos ajudar. Você também tem a opção de nos ajudar através do Valeu. Esse coraçãozinho que você está vendo aqui é o Valeu. Ele aparece sempre que tem vídeo ou que a live se transforma em vídeo. E é mais uma opção também de você colaborar com a gente. E aproveita e segue a gente também nas redes sociais. Instagram, @NoRadarVascaíno. E no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, gente, conforme eu prometi na live mais cedo, eu ia fazer um compilado de Jorge Salgado com algumas situações que foram colocadas ao longo desses 1 ano e 8 meses de gestão. E a partir de agora você vai acompanhar alguns vídeos aqui do Jorge Salgado. Analise muito bem o que ele fala e aí depois você tira a sua conclusão. Acompanha só. Eu estou pegando o Vasco numa situação parecida com o nosso maior rival, né? Você acompanhou a ascensão do rival, viu como é que ela se deu. Os primeiros anos foram muito difíceis, quase caiu para a segunda divisão. E a gente está numa situação semelhante ao que era, o que se passou naquele clube. Então, a nossa direção, se a gente tiver 6, 9, os mandatos são de 3 anos. O primeiro mandato, o meu mandato, vai ser um mandato de arrumação e de mostrar o caminho. Alguém tem que dar esse pontapé inicial. Eu fui o escolhido para fazer isso, com responsabilidade, sabendo qual é a direção que eu tenho que ir. Não vou me afastar dessa direção, ainda que sofra muita pressão. Eu gostaria de contratar jogadores de ponta. Eu vivi essa experiência no Vasco em muitos anos atrás, quando eu era vice-presidente de finanças aqui, numa gestão do Calçado e do Eurico, a gente contratou o Bebeto, que era o jogador mais caro do futebol brasileiro, tirando ele do nosso maior rival, que era o Flamengo. Então, eu gostaria de estar fazendo isso novamente, mas não vou fazer, não tenho condições de fazer. Não posso colocar a carroça na frente dos bois, quer dizer, como eu te falei, o primeiro mandato vai ser um mandato de arrumação, o segundo mandato de consolidação e o terceiro mandato, creio que vai ser um mandato muito vitorioso, com muitas realizações. Mas alguém tem que começar isso. Então, o trabalho que vai ser feito já foi muito falado aqui pelo Adriano. A gente tem que fazer uma restauração enorme financeira, administrativa, se adequar à nossa realidade atual, de faturamento muito mais baixo. Então a gente vai ter que se adequar a isso, fazendo uma redução de custo proporcional a essa nova receita, combater o desperdício, combater todo tipo de despesa desnecessária e criar novas receitas,
que com novas receitas a gente vai conseguir equilibrar esse orçamento e a partir daí qualquer ganho extraordinário do ponto de vista de receita, a gente consegue começar a pagar nossas dívidas e diminuir o nosso endividamento. Se a gente conseguir realizar nossas metas, a gente tem um projeto aí de uma captação de 70 milhões para capital de giro. O problema do Vasco é caixa. O problema do Vasco é um desencontro entre o que a gente recebe e aquilo que a gente tem para pagar imediatamente. Então a gente acha que com esses recursos captados, a gente coloca os salários atrasados em dia e ganha um fôlego para o primeiro semestre. A gente já tem que a gente chama de seed money, quer dizer, é uma promessa já de 25 milhões captados de investidores. Então isso já mostra o interesse do vascaíno por esse título de crédito, né? É um título que vai ter uma boa rentabilidade para ele, com toda a segurança do ponto de vista de garantia. O torcedor não se ilude mais com essa conversa, tanto não se ilude, o sócio tanto não se ilude, que votou no Salgado. Porque o Salgado é pé no chão, sabe resolver as coisas. Ele cumpre o que promete. Se não deu para cumprir esse ano, vai dar para cumprir no segundo ano e no terceiro ano. Aquela cultura antiga de gerir o Vasco acabou. Não tem mais espaço para isso, para o jeitinho, para trapaça, para fazer as coisas meio que aí escondidas, entendeu? Isso aí não tem mais, você não tem mais espaço para conduzir um clube, a grandeza do Vasco nos dias atuais dessa maneira. Não haveria a menor possibilidade de sobrevivência para o clube se você fosse gerir com aquelas práticas. A minha administração vai ser a mais pacífica de todas. Vai ser absolutamente transparente, uma gestão moderna, mas eu vou deixar um legado no futebol, na administração, nas finanças, no marketing e no patrimônio. Vão ter assim uma atenção especial da diretoria administrativa. A gente vai modernizar o clube. Eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Então, a gente quando começa a gestão, a gente ainda não pensava em clube empresa e não pensava ainda em SAF, até porque ela nem existia. No decorrer do ano, ali mais para o final do ano, a SAF foi promulgada no Congresso, né? A lei foi aprovada, e a partir daquele momento a gente se debruçou para entender a lei, quais seriam os benefícios que a lei poderia trazer para o Vasco, entender todas as nuances colocadas pela lei, e a gente percebe que a lei veio exatamente para tentar criar uma solução para aqueles clubes mais endividados. Eu vou aqui fazer novamente uma conta. Se a gente deve 800 milhões hoje, se a gente conseguir pagar todas as nossas despesas, o que não está previsto no orçamento, a gente, no final do ano, já tem essa dívida crescida de mais ou menos 120 a 150 milhões. Com mais o furo de caixa, a gente, esse ano, tem 120 de furo de caixa, mais 120 de juro da dívida que a gente carrega, que não foi feita por essa gestão. Então, a gente tem mais ou menos 220 milhões, cento e tantos milhões de acréscimo e 120 milhões para cobrir de caixa. Eu acho, e tenho me debruçado sobre o assunto, tenho discutido, tenho conversado, não só com o meu pessoal, mas com pessoas que estão muito por dentro do assunto, que conhecem o assunto, e não estou vendo uma outra solução a não ser a gente caminhar para a SAF. Por que eu estou dizendo isso? Porque a SAF abre uma oportunidade clara de você atacar a dívida
e também criar recursos para o futebol. Nesse modelo atual, esse modelo se esgotou para o Vasco. Se esgotou. A gente não tem capacidade de endividamento, a gente não tem capacidade de crédito, a gente não tem musculatura financeira para ir ao mercado contratar esse ou aquele jogador de melhor qualidade. A gente abre o ano devendo 120 milhões. Então, a SAF abre uma perspectiva clara, inegável, de você conseguir combater esses problemas, que são endividamento e criar recursos para o futebol. Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque na campanha eu fiz, era premissas da minha campanha, você conhece as premissas da campanha, vocês que estão assistindo, que era o quê? Reduzir o endividamento e criar mais recursos para o futebol. Parece que Papai Noel está me atendendo, porque tem a SAF, que pode me trazer recursos para minimizar em muito o endividamento do Vasco, se não acabar com o endividamento do Vasco, e me dar recursos para investir no futebol e me tornar competitivo novamente. Hoje o Vasco não tem a menor possibilidade de sair, ir a mercado, contratar jogador, não tem a menor chance, não tem musculatura financeira, a gente foi perdendo isso ao longo dos 20 anos. Isso não começou agora nessa gestão, isso é um processo longo, duradouro, em que as pessoas das respectivas gestões, não estavam muito atentas a isso. Então, para colocar isso, quer dizer, a SAF ela vem num bom momento. Se a gente vai aprovar ou não a SAF, não é um problema da diretoria administrativa, é um problema do Conselho e dos sócios na Assembleia Geral. Nada vai ser imposto, nada vai ser goela abaixo. A gente está estudando esse assunto, a gente contratou o escritório Verano para dar um parecer sobre a SAF para a gente está contratando o escritório do Francisco Musnick para nos dar uma assessoria em M&A, se esse negócio evoluir. Agora, quem vai decidir o destino do Vasco são os sócios, através da Assembleia Geral. Eles é que vão dizer se querem a SAF ou não querem a SAF. Se querem permanecer nesse modelo que se esgotou, obsoleto, ou querem ir para uma disruptura melhor. Vai dar certo a SAF? Não sei, acredito que sim. Temos todas as possibilidades de, em fazendo as coisas acontecerem de maneira correta e responsável, de dar certo. Bom, a proposta contempla um aporte inicial de 700 milhões por 70% das ações da SAF. Então você vai ter inicialmente 2 sócios, a SAF e o Vasco atual, com 30%. Esse aporte de 700 milhões vai ser alocado parte no pagamento de dívida e parte para fortalecer o futebol. Mais à frente, como você falou, se vai ter mais dinheiro, vai depender das circunstâncias, né? Pode ser que a 777 entenda que 700 milhões de investimento é pouco. Vai precisar de mais dinheiro para ser mais competitivo nesse cenário de futebol do Brasil. Então pode ser que sim, eles aportem mais dinheiro de acordo com uma decisão deles, de board, lá de diretoria deles. Mas é possível, eu vejo isso como possível. Então, esse modelo se exauriu, não existe mais esse modelo. O Vasco não tem saída se persistir nesse modelo, infelizmente. A gente não construiu um Vasco para esse modelo. A gente destruiu o Vasco para esse modelo diferente. A gente acabou de ver a demonstração de alegria do nosso torcedor, compareceu em massa aqui à sede do Calabouço, votação expressiva, tivemos um comparecimento maciço aí dos sócios votando, entenderam a nossa proposta, abraçaram a nossa causa, tanto os sócios quanto a torcida. Então a gente agora começa uma parceria fortíssima em termos de futebol, que vai resolver grande parte dos nossos problemas
no futebol e também do lado financeiro. Todos acompanham o Vasco, sabem dos problemas financeiros que a gente tem, então isso tudo está muito bem equacionado com o acordo que a gente está fazendo. A gente vai receber uma injeção de capital de 700 milhões, que a gente vai utilizar grande parte para reforçar o futebol e uma outra parte para pagamento de dívidas. E vai também transferir toda a dívida do Vasco para 777. Então é um acordo excepcional que a gente conseguiu e eu estou muito contente, feliz da vida. Tenho que agradecer a toda a minha diretoria administrativa que se empenhou. Foram quase um ano de trabalho incessante. Agradecer, fazer um agradecimento especial também à KPMG, que nos assessorou, a diretoria administrativa, Conselho Deliberativo, que sempre votou maciçamente nas propostas a favor da diretoria administrativa. Então hoje para mim é um dia de muita satisfação. Estou plenamente realizado por tudo que está acontecendo aqui hoje. Well, as I said previously, you know, we've hired Paulo to make the sporting decisions at Vasco, but of course we are a football group, and so the football group does have discussions about what strategy should be and how it should be implemented, and the 777 has an idea of the type of football that we want to play. Our brand of football is going to be, an aggressive, youthful brand of football. It's going to be an exciting brand of football. It's going to be a brand of football that plays to the strengths, really, of the incredible skill and talent that exists in Brazil. It's something that we do around the world, and it's something that we think, should be philosophically consistent across our clubs. And so, naturally, the players that we would seek to select would be players that fit that style of play. I think Paulo agrees with that, so in that vein, I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. So, first and foremost, I think we will get promoted this year. I think we will get promoted. But our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Not getting promoted is not the end of Vasco. It just means we need to wait another year to find a way to get promoted. We're just taking over on this Friday, so 777 will have the ability to make decisions this Friday. And when that happens, we will assess every aspect of this club, sporting, business, and otherwise, to make a determination what needs to be done to ensure that Vasco's goals are accomplished. One of those goals is promotion. And so whether that's this year or next year, I can't tell you that. I think we're going to get promoted this year, and of course I hope that we're going to get promoted this year, but if we don't get promoted, I don't believe it's the end of the world. And that's been the case in other areas of the world for us. In Italy, we took over in Genoa about midway through the season. Genoa got relegated, and we actually viewed that as almost a positive thing because we had the capacity to make the changes that were necessary given the culture that existed previously in Genoa, in the football organization. And so today that's a much healthier team than it was a year ago, and our expectation is that if Vasco doesn't get promoted, then it will give us the ability to reform the club and to do all of the things that we know we can do to ensure Vasco's long-term sustainability and long-term performance. Bem, conforme eu prometi para você, eu ia trazer um compilado de vídeos aí do Jorge Salgado e terminando com o Josh Wander na sua entrevista de ontem ao GE. Eu gostaria que você deixasse seu comentário em relação a tudo que você ouviu dessas narrativas aí, tanto do Jorge Salgado e agora finalmente, né, chegando à parte final com o Josh, e que você deixasse aí nos comentários o que você achou. Bem, gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar neste vídeo. E lembrando a você que logo mais às 21 horas, a gente está de volta com a nossa live Bate-Papo de Sexta. Conto com você e a gente se vê. Um abraço. Valeu!